né, do encontro, estava lá para eleitores, Ademar e Mayra, mas quem vai falar é ela. E amém, quem vai falar é o Senhor através da vida dela, muito bem colocado. Mas eu achei interessante, porque quando eu vi lá anunciando o casal, né, eu achei interessante, falei, olha, e é verdade, porque embora ela que vá falar, a palavra de Deus diz que quando nós nos casamos, nós nos tornamos um. Então, o ministério é do casal, fazemos as coisas para o Senhor. E eu achei muito interessante, porque logo no começo o Júnior subiu com a esposa, ela fez oração, ele estava junto. Depois ele orou, ele veio novamente, ela veio com ele falou e ela estava junto. Eu falei, bom, não vou precisar falar nada, porque a igreja já tem esse entendimento tremendo e maravilhoso. Então nem vou precisar me estender, né? Então, glória a Deus por tudo isso. E a Mayra, a minha esposa, tem esse chamado de Deus, vinha trabalhando já com mulheres, mentoreando mulheres, cuidando de mulheres. Já esteve aqui falando para as mulheres numa outra oportunidade que eu a trouxe aqui. E no começo, ela que fazia tudo, eu orava por ela, mas não tinha esse entendimento de que o ministério era do casal, ela estava aí na frente, né? Quando veio esse entendimento, realmente foi um divisor de águas, e eu louvo a Deus por isso, porque hoje eu posso participar desse ministério que tem abençoado vidas, onde ela é a portadora da palavra, mas nós estamos juntos, eu acompanho, oro por ela, eu vou fazer isso aqui, vamos orar mais um pouquinho, afinal, orar é muito bom, falar com o Senhor, e nós carecemos desse contato e dessa intimidade com Deus, que só vem através da oração e da leitura da palavra. Então, hoje nós estamos aqui, ela vai falar sobre as 5 linguagens do amor. 5 linguagens do perdão. Ele me ama muito, então o amor está sempre presente. Amém. Então é isso. Eu vou orar, abençoando, pedindo a Deus que use segundo os planos e propósitos dele. E aí eu deixo ela à vontade para trazer aquilo que o Senhor colocou no coração dela para essa noite. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos por esse privilégio de te servir, de estarmos aqui, Senhor, nessa noite. Muito obrigado, Pai. Tudo aquilo que vai ser ministrado, o Senhor ministrou primeiro ao nosso coração, Senhor, e nós somos gratos por isso. Que o Senhor possa usar a Mayra agora, Senhor, com graça, para que o Teu nome seja glorificado através da vida dela, em tudo aquilo que for feito aqui nessa noite. Te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Amém. Sempre tem beijinho, viu, gente? E tem que ser assim. Onde eu ponho esse aqui? Socorro, Edson. Obrigada. É que eu sempre trago um monte de coisa que ocupa todo o espaço. Boa noite, igreja. Graça e paz a todos. Muita alegria estar aqui com vocês nessa noite. Que bom que eu já fiquei bem à vontade, porque disseram que é o Senhor quem vai falar. E eu estou com essa voz aqui toda enroscada, com uma sinusite bem bacana. Mas se o Senhor é que vai falar, eu estou tranquilo, porque Ele não depende da minha voz, nem da minha garganta. Então, já começo pedindo perdão para vocês, se eu tiver que dar uma paradinha, para dar uma tossidinha, tomar um golinho d'água. Mas eu não abro mão do privilégio de poder compartilhar com vocês um pouquinho da palavra de Deus e daquilo que Deus coloca no meu espírito para dividir como algo precioso para as nossas vidas. E eu fico muito feliz, agradeço aqui, pastor Ricardo, pastora Silvia, a confiança em estar me abrindo o microfone. Muito obrigada. Obrigada, Tati e Edson, pelo convite. É uma honra, uma alegria. E é com tremor e temor que eu cumpro esse chamado de Deus na minha vida. Nada é meu, a glória é toda do Senhor. E o que o Ademar falou no começo é isso mesmo.
Nós temos 32 anos de casados. Os primeiros 10 anos de casados, nós não estávamos na presença do Senhor. E eu quero dizer para vocês que foi o inferno. Porque o casamento só se torna o céu quando Jesus vem fazer parte do casamento. Então, fazem 22 anos que a gente caminha com Jesus junto, e aí o meu casamento é o céu, porque quando Jesus está junto, a gente pode ir para o céu tranquilo, porque isso faz parte da promessa de Deus para nós. Então, sempre, mesmo que a palavra venha através da minha vida, sempre nós estamos juntos, né? Porque quando ele vai ministrar aos homens, eu também fico orando e intercedendo para que Deus use a vida dele com poder e grande glória. Então, que privilégio nosso, né? Podermos estar aqui falando de um assunto que é bem frequente nos meios cristãos, que é a questão do perdão, né? Parece que é algo assim, já ouvi falar tanto do perdão. E eu acabo até não considerando a possibilidade de ouvir mais uma vez e acabo não vindo num momento especial que Deus prepara e permite, né? Que pena, quem não veio perdeu. Que bom que vocês estão aqui para receber aquilo que Deus preparou para nós, porque primeiro Deus ministra no nosso coração, para depois a gente poder ser um veículo só, um instrumento usado pelo Senhor. Amém? Queria pedir para vocês abrirem lá em Mateus, capítulo 18. São 2 versos muito conhecidos também, versos 21 e 22. E que fala algo que eu acho que de repente muita gente já sabe até de cor, mas eu quero que a gente reflita um pouco diferente nessa noite sobre isso. Então, Mateus, capítulo 18, versos 21 e 22. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Vamos orar novamente? Senhor, essa é a tua palavra, Pai. E a tua palavra nunca volta vazia. Ela sempre cumpre o propósito que é destinado para ela, para o momento. Me apresento diante de ti nesse momento e quero me despir de toda a carnalidade e pedir que o Espírito Santo de Deus tome o controle de todas as coisas a partir de agora na minha vida, para que eu possa, Senhor, fazer aquilo que o Senhor tem preparado para nós nessa noite e entregar aquilo que o Senhor quer que seja entregue para nós nesta noite, pelo que eu já te louvo e te agradeço, em nome de Jesus. Amém? Interessante. Quero começar fazendo algumas perguntas para que você vá pensando sobre isso. Tem algumas meninas aqui que já me conhecem e elas sabem que eu gosto de botar o povo para pensar. Não tem nada que tem que ficar, sabe, eu vou entregar a receitinha do bolo. Não tem receitinha de bolo. Nós precisamos refletir, pensar, para que nós tenhamos escolhas amadurecidas, bem firmadas dentro de nós, e assim a gente não vai se desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas nós vamos seguir em frente no caminho que Deus tem traçado para nós. E a primeira pergunta que eu faço para vocês: por que pedir perdão? Por que pedir perdão? E aí, se alguém quiser arriscar uma resposta, posso fazer assim? Abrir? Né? Pode ficar à vontade. Né? Por que nós temos que pedir perdão? Só porque Jesus ordenou? Será que é só por isso
Não, Jesus mandou, tem que perdoar, acabou. Simples assim. Só que não. E aí a gente começa a refletir um pouquinho essa questão de existe um mundo ideal, onde tudo funciona perfeito, certinho, redondinho, não tem nenhum furo, está tudo lá, ok, maravilha. Esse é um mundo ideal. E existe um mundo real, onde nada está perfeitinho, certinho, onde nós temos que nos adequar a uma série de circunstâncias que a cada momento mudam. E aí, quando eu quero fazer sempre as mesmas coisas do mesmo jeito, eu vou ter sempre as mesmas consequências. E de repente, aquele momento exige uma reflexão e uma atitude diferente. Porque o mundo ideal está todo certinho aqui, mas o mundo real não funciona desse jeito. E aí eu preciso pensar, mas espera aí, Jesus disse que eu tenho que perdoar até quanto? 70 vezes 7. É um monte de vezes, né, gente? Por dia. E aí nós precisamos entender que o perdão tem que ser algo incorporado por nós e praticado todo dia, a todo momento. Mas não pode ser uma coisa automática, senão não funciona. Sabe aquele negócio que você está andando na rua, de repente você dá uma trombada numa pessoa, você fala, perdão, e aí você vai embora. É assim que tem que ser o perdão? Principalmente num relacionamento conjugal, e o foco maior nessa noite é relacionamento conjugal, mas não só isso, relacionamento de pais e filhos, relacionamento entre amigos, relacionamento no ambiente de trabalho. Se eu estou andando na rua e dou uma trombada, eu peço perdão e vou embora. Qual é a minha conexão com aquela pessoa que eu dei trombada e pedi perdão? Nenhuma. Então aquele meu perdão foi um perdão superficial, da boca para fora. Talvez tenha funcionado ali, a pessoa pensou, nossa, que mulher educada, né? Trombou em mim, porque a maioria não pede desculpa nem perdão, né? Tromba, vai embora, derruba sua bolsa, sua sacola, e nem olha para trás, né? Talvez seja só isso o resultado. Mas e num relacionamento tete a tete, como é que fica? Sabe aquela situação que, de repente, chegou em casa, não deu bom dia, nem boa tarde, nem boa noite, e já vai descarregando aquele caminhão de amargura em cima do cônjuge? E aí o perdão vai ser igual aquela trombada da rua? Não. Precisa ser pensado. E quando eu penso nisso, eu volto a perguntar, por que pedir perdão? E se eu ficar parada nessa questão só de por que Jesus mandou perdão? Olha que legal. Eu tossi e pedi perdão. E daí? Funcionou? Vocês me perdoaram? Sim ou não? Glória a Deus. Agora eu estou confortável, porque eu sei que vocês me perdoaram de coração. Porque a tosse não depende de mim, depende da minha garganta. Quando eu entendo que existe um senso moral que define o que é certo, o que é errado, é o nosso senso moral que define isso. E para ajudar, além desse senso moral que define certo e errado, nós temos as questões culturais. De repente, o que é certo para uma cultura não é certo
para outra cultura. E outro dia eu estava lendo uma reportagem e achei tão legal, mas tão perigoso. Vocês sabiam que na cultura dos esquimós, se um esquimó está andando por uma região afastada e ele de repente está com fome e acabou o suprimento dele de alimento, e ele encontra uma casa e não tem ninguém dentro da casa, ele bate, não há ninguém, ele pode abrir a porta, entrar naquela casa, usar os alimentos que estão naquela casa, e isso não é reconhecido como uma transgressão. Não é um delito, ninguém chama a polícia, ninguém manda prender. Imagina você, né? Andando aqui por Paulínia, de repente você está com fome, não tem nenhuma padaria perto para você comprar um pãozinho, você fala, vou entrar nessa casa aqui mesmo, vou pegar qualquer coisa, uma fruta, vou comer, uau! Vai dar B.O. Não vai funcionar. Então, tem toda uma questão cultural por trás disso. E nós precisamos entender que, principalmente no nosso meio cristão, existe uma questão cultural que diz que a gente tem que pedir perdão porque Jesus mandou. E vou dizer uma coisa para vocês, eu sou uma pessoa extremamente racional. É muito complicado isso para mim. Porque eu acho que, de repente, pode funcionar por um tempo. Mas se eu não processar isso, vai deixar de fazer sentido e eu não vou mais praticar a questão de pedir perdão. Então é por isso que nessa noite eu trouxe algumas coisas aqui e a gente vai ver as 5 linguagens do perdão. Esse livro foi escrito, na verdade, é um estudo do Dr. Gary Chapman, que é o mesmo autor das 5 linguagens do amor. É o mesmo autor e ele escreveu as 5 linguagens do perdão. Recomendo o livro, porque o que eu vou trazer para vocês aqui é só um fragmento do livro, porque senão não teria tempo, eu não sei nem se eu vou conseguir falar tudo que tem aqui, tá? Mas eu recomendo o livro, é muito bom, assim como as 5 linguagens do amor. Nós precisamos começar a entender que quando eu ultrapasso o limite, quando eu avanço com relação ao outro, e aí pode ser o cônjuge, pode ser o filho, pode ser o amigo, não importa qual é o relacionamento que você tem com este outro ou com esta outra, quando eu ultrapasso o limite, eu gero raiva, mágoa, ofensa, traição. E, consequentemente, há uma ruptura no relacionamento. Por que eu trombando na rua, eu só falo perdão, vou embora e está tudo certo? Eu pergunto, eu tenho algum relacionamento com aquela pessoa que eu dei a trombada? Não. Então, não tem nada para se romper. Eu só segui uma regrinha social, politicamente correta, quer me desculpar, que eu aprendi desde pequenininha, que meu pai e minha mãe, e se eu não pedisse desculpa, tinha consequência, tá? Então, eu pratico isso sem pensar. Mas, quando essa ultrapassagem do limite, quando essa barreira é criada no relacionamento e há uma ruptura, eu preciso pensar a respeito desse mecanismo do perdão. Porque eu não estou cumprindo um protocolo de ser educada, eu não estou praticando só uma religiosidade de pedir perdão, porque Jesus disse que tem que pedir. A minha intenção é restaurar o relacionamento. É resgatar aquilo que foi perdido naquele episódio. Então, eu preciso pensar sobre isso. Não pode ser no automático, senão não vai funcionar. E eu tenho que entender que eu preciso praticar isso com todas as pessoas que eu mantenho
um relacionamento. Às vezes é muito fácil pedir perdão para alguém que está muito longe, mas muito difícil pedir perdão para alguém que está perto. Porque quem está perto, nós temos o relacionamento que fica comprometido. Então, quando Jesus disse para Pedro que precisava realmente perdoar 70 vezes 7, Jesus estava pedindo para que Pedro refletisse sobre a questão do perdoar. Senão simplesmente ele dizia, perdoa todo mundo e está tudo certo. Não, Jesus estava induzindo Pedro a pensar a respeito do perdão. E quando eu vou para a palavra de Deus, eu vejo lá em 1 João, é só um versículo que eu vou ler. 1 João 1,9 diz o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Olha que interessante. Aqui não fala assim, vai lá, fala perdão, pronto, está resolvido, acabou tudo. Ele diz, se confessarmos. Alguém aqui consegue confessar algum pecado sem antes ter pensado e refletido sobre aquilo que fez? Qual foi o comportamento que você teve que levou você a pecar? E aí você entende e pede perdão para Deus e Deus perdoa. O meu relacionamento diante de Deus tem que ser o mesmo que eu pratico com aqueles que estão comigo, num relacionamento afetivo, aonde vale a pena eu pensar sobre o que aconteceu, pedir perdão e restaurar o relacionamento. A maioria dos casamentos acabam por conta disso. Eu não sei pensar sobre o que aconteceu, pedir perdão e restaurar o relacionamento. E aí tem que ser 70 vezes 7 mesmo, para que funcione, para que dê certo. É a todo tempo. Aconteceu a circunstância, eu penso sobre o que aconteceu, reflito, vou lá e pratico o perdão. Na verdade, nós estamos dispostos a perdoar quem verdadeiramente se arrepende. Eu não sei se já aconteceu com vocês, de alguém chegar depois de uma circunstância e falar, você me perdoa? Tá, tudo bem. E você fica parado, olhando e fala, perdoa do quê? Será que a pessoa sabe por que ela está pedindo perdão? Ou será que ela simplesmente foi induzida por alguém que ela tinha que vir e pedir perdão? Mas ela não tem nem noção o que aconteceu, por que eu estou triste, magoada, com raiva. E ela não reconhece e nem admite qual foi a transgressão dela. Ela simplesmente vem, então Jesus mandou perdoar 70 vezes 7. Então vou lá e falo assim, perdão esposa, perdão marido. E pronto, tem que resolver. E aí eu pergunto para você, resolve? Resolve? Sim ou não? Não. Não resolve. E daqui a pouco tem um caminhão de mágoa, de raiva, de frustração, de peso, de divisão e acabou o casamento. Ruptura no relacionamento. Por isso que nós precisamos sim pensar sobre o pedido de perdão.
pedir perdão é reconhecer e assumir a responsabilidade por nosso comportamento e reparar o prejuízo daquele a quem ofendemos. Uau! Se eu achava que eu tinha que pedir perdão só porque Jesus mandou, mas Jesus era o cara, gente. Jesus sabia o que ele estava falando. Ele sabia da importância do perdão. Por isso ele fez com que Pedro refletisse sobre o perdão. Vou ler de novo. Pedir perdão é reconhecer e assumir a responsabilidade por nosso comportamento e reparar o prejuízo daquele a quem ofendemos. Está ficando complicado, né? Mas já descomplica, que vocês vão ver como funciona, e funciona bacana. O perdão remove a barreira criada, abre caminho para a restauração gradativa. Por isso que Jesus disse, precisa sim, Pedro, mas você precisa pensar sobre isso, para que você pratique com o entendimento. Jesus nunca pediu para ninguém fazer nada sem entendimento. E infelizmente, o que a gente tem visto e às vezes praticado é fazer as coisas sem entender o porquê que tem que ser feito. E aí não faz efeito, não resolve. E aí, uma perguntinha básica. É possível aprender a pedir perdão? É possível aprender a pedir perdão? Sim, é possível. Vocês já viram aquela pessoa que se contorce toda para pedir desculpa quando faz alguma coisa errada? Parece que está tendo, sei lá, um troço, né? Aquilo é tão difícil. Sabe por quê? Porque ela não aprendeu a pedir perdão. Não foi ensinado para ela. Desde pequenininhos, os nossos filhos precisam ser ensinados. O que o perdão faz no relacionamento entre duas pessoas? Nós temos essa responsabilidade. Vocês mais ainda, porque a gente está tendo um tempo aqui grande para refletir agora. E a gente precisa ensinar. E não só os nossos filhos. Todos aqueles que a gente tiver a oportunidade, nós temos que dar sentido para eles pedirem perdão com o entendimento. Fazê-los entender que, quando há alguma transgressão, existe uma ruptura no relacionamento. E isso provoca mágoa, raiva, frustração, desconforto, desequilíbrio. E isso só é restaurado com o perdão. Qual a maneira eficaz de pedir perdão? Qual que é o perdão que funciona? Interessante. Isso depende da pessoa. E é isso que a gente vai pensar um pouquinho. E eu quero levar cada um de vocês a descobrir qual é a linguagem de perdão que funciona para vocês. E aí vocês vão entender como fica facinho. Acabou a interferência. O diabo perdeu. Porque houve entendimento. E aí quando eu pratico aquilo que é Bíblia com entendimento, o inferno não prevalece. Não prevalece. Porque fica fácil. Se torna natural. É muito fácil. Existe a maneira eficaz de se pedir perdão e ela varia de pessoa para pessoa. Por isso que, assim como tem a linguagem do amor, tem a linguagem do perdão. Parece que vocês já tiveram uma oportunidade de falar sobre a linguagem do amor aqui, sim, né? Sim, já falaram sobre isso. Então, todo mundo sabe a respeito das 5 linguagens do amor, né? Que interessante. Nós temos também 5 linguagens do perdão.
Uau! Quem aqui pratica a linguagem do amor do cônjuge? Sim, legal. A gente em casa é uma coisa bem interessante, que a minha linguagem do amor é serviço. Demar quer ver o feliz, ele vai lá, pega o aspirador, tira todo o pelo do cachorro, passa o aspirador, lava a louça. Essa é a minha linguagem do amor. A linguagem do amor dele é tempo de qualidade. Só que até a gente entender isso, foi uma guerra. Porque ao mesmo tempo que ele queria que eu ficasse sentada lá na mesa, tomando lanchinho com ele, cafezinho da tarde, escutando ele falar, prestando atenção no que ele falava, eu queria levantar, ir lá na pia, recolher a louça, lavar, guardar as coisas na geladeira. E aí só dava B.O. Porque ele não entendia o que eu estava fazendo, que eu estava comunicando amor. Ó, estou recolhendo tudo, deixando a casa, ó, ok. E eu não entendia o que ele estava fazendo, que ele não me ajudava. Ele queria que eu desse atenção para ele, eu queria que ele fizesse serviço. E hoje a gente conversa muito bem, porque um entende a linguagem do outro. Então eu espero, eu escuto, eu dou atenção, eu fico junto. A gente fica lá o tempo que for necessário, é uma delícia, porque eu entendi isso. E depois ele me ajuda, ele lava a louça, eu guardo as coisas. E a gente compreendeu a linguagem do amor um do outro. E existem 5 linguagens do perdão. Eu acho que eu tenho que correr, porque eu falo mais que a boca. Jesus amado, acabou o tempo. Existem 5 linguagens do perdão. A primeira linguagem, manifestação de arrependimento. Segunda linguagem, aceitação da responsabilidade. Terceira linguagem, compensação do prejuízo. Quarta linguagem, arrependimento genuíno. E quinta linguagem, pedido de perdão. Essas 5 linguagens, elas são pessoais. E a partir do momento que você entende qual é a linguagem do perdão que funciona com o seu cônjuge, acabou o B.O. Você fala a língua dele e você pede perdão, está tudo resolvido. Porque você foi compreendido na sua comunicação. Vamos lá. Primeira linguagem de arrependimento. Sinto muito. Essa é a chave da linguagem do arrependimento. Arrependimento é o aspecto emocional do pedido de perdão. Quando você diz sinto muito, você está comunicando para outra parte. Eu tenho consciência da minha responsabilidade. Eu tenho consciência da vergonha que eu causei, da dor que eu causei, do constrangimento que eu causei, da tristeza que eu causei. Quando você diz sinto muito, é o aspecto emocional do pedido de perdão. O perdão, ele é gerado no ventre do arrependimento. Precisa haver arrependimento. Lembra que nós lemos o versículo lá de 1 João 1,9? Se confessarmos, precisa haver arrependimento sincero, para que haja compreensão do pedido de perdão. Quando eu digo sinto muito, eu quero dizer, eu estou sentindo a dor que eu causei em você. E aí você comunica uma linguagem emocional no pedido de perdão. E essa é a chave que vira o momento de ruptura de relacionamento para o momento de restauração do relacionamento. Então, quando eu manifesto arrependimento, eu comunico um pedido de perdão sincero. E aí esse pedido é compreendido e aceito, sem ter que fazer guerra. Eu digo, eu sinto muito. O nosso corpo
ele fala como um todo. Não adianta, eu fui lá e a irmã Mayra falou que eu tenho que falar sinto muito. E aí você chega, seguinte, sinto muito, tá? Pô, a irmã falou que ia funcionar, não aconteceu nada. Fui dormir na sala, de chinelo e calça jeans. O nosso corpo, ele comunica. Se eu estou realmente arrependido, verdadeiramente, e sentindo muito aquilo que eu causei, eu preciso comunicar verdadeiramente. Então não é, sinto muito, agora virou a palavra mágica, resolve tudo e pronto. Não. O meu tom de voz, a minha expressão corporal, a maneira como eu me conecto com a outra pessoa, com respeito, comunica verdadeiramente o meu arrependimento. E quando eu digo sinto muito, lembra? Se confessardes os vossos pecados. Eu preciso dizer sinto muito pelo quê? Porque se eu chegar e falar assim, então eu sinto muito, a outra pessoa vai ficar pensando, bom, ele foi lá, ele escutou que tinha que falar sinto muito, ele veio aqui e falou sinto muito, mas não sabe nem por que ele está falando isso. Então você precisa comunicar. Eu sinto muito por isso que aconteceu. E eu me arrependo pelo que eu causei em você. Você precisa fazer com que a outra parte entenda o que você está sentindo e pelo que você está sentindo isso. E aí sim, funciona. Em qualquer nível de relacionamento. Porque a gente causa dano não só no cônjuge. Às vezes é mais fácil para o cônjuge porque a relação, pelo menos, pressupõe-se de igual para igual. Mas com os nossos filhos, precisa ser praticado, porque é pelo modelo que eu vou ensinar. E eles precisam entender que o pedido de perdão não depende de hierarquia, mas simplesmente de reconhecer o dano que eu causei no outro. O arrependimento, ele deve se concentrar na solução do problema causado. Vou repetir. O arrependimento deve se concentrar na solução do problema causado. Não adianta eu dizer, eu sinto muito porque eu gritei, xinguei, esperneei, mas você mereceu. Você está sentindo muito pelo quê? Se você disse, mas você mereceu, significa que você está transferindo a responsabilidade para o outro. O arrependimento, ele tem que se concentrar na causa. O restante, talvez numa próxima oportunidade você possa abordar. Deixar claro à pessoa ofendida que você está sinceramente chateado e arrependido por tê-la magoado é a chave. Quando você consegue praticar isso com eficiência, você consegue o resultado esperado. E se minha garganta deixar, a gente consegue chegar até o final. A segunda linguagem é a aceitação da responsabilidade. Então, a primeira linguagem, arrependimento. Sinto muito por isso. A segunda linguagem é a aceitação da responsabilidade. Por que será que é tão difícil para algumas pessoas dizerem,
errei. Errei. Quem aqui tem dificuldade de falar errei? Não precisa contar para mim. Pensa aí, guarda para você. Eu tinha muita dificuldade. Eu achava que sempre tinha um mas. Entendeu? E aí eu nunca errava, né? A culpa era do outro. Então, entender, quando eu penso, reflito e concluo que eu errei, eu preciso aceitar a responsabilidade. E aí eu reconheço a minha responsabilidade e não fico preocupado com o que o outro vai pensar quando eu disser errei. Porque para algumas estruturas psíquicas, confessar que errou explicitamente dá uma sensação de fraqueza. Dá uma sensação de que eu sou mal. Diminui a autoestima. Gente, errar faz parte do humano. Não existe ser humano que não erre. Faz parte do humano errar. E admitir o erro é sinal de maturidade. Quando eu entendo que eu sou passível de erro, e que naquele momento eu tive aquela atitude, eu fiz aquela escolha equivocada e errei, eu preciso reconhecer isso. Porque aí quando eu reconheço a minha responsabilidade, eu consigo restaurar o relacionamento. Olha, eu errei. Eu reconheço o meu erro. E eu sinto muito pelo meu erro. Às vezes, dizer só sinto muito não é suficiente. Eu preciso dizer sinto muito por isto e eu admito que errei na minha escolha. E isso causou um dano em você. Por isso te peço perdão. Admitir o erro nos faz mais fortes. Quando eu admito o erro, eu saio fortalecido no relacionamento. Então, admitir o erro nos torna mais fortes. Significa que, então, aqui sou humano, erro também, mas reconheço. E te peço perdão pelo dano causado. A terceira linguagem, compensação do prejuízo. Fazer o que é justo é o conceito fundamental. Se eu prejudiquei alguém, eu preciso compensar essa pessoa pelo dano que eu causei a ele ou a ela. Algumas pessoas só entendem essa linguagem, porque elas entendem que, se foi causado um prejuízo, enquanto não houver restituição desse prejuízo, elas não conseguem liberar o perdão. Então você pode dizer, sinto muito, eu errei, e aí ela fica esperando. Eu quero saber o que ele ou ela vai fazer para compensar o meu prejuízo. Houve um dano e a pessoa espera a restituição daquilo que ela sofreu. A disposição de fazer alguma coisa para compensar a dor ou o prejuízo causado é a chave. E aí, para a gente fazer com que o pedido de perdão seja eficiente,
nós temos que usar as 5 linguagens do amor, que vocês já tiveram oportunidade de conversar aqui sobre elas. Quando eu uso a linguagem do amor da outra parte, eu consigo compensá-la pelo prejuízo causado. E aí, de repente, seu marido acha que levar um buquezinho de flor para você depois de ter pisado na bola com você vai resolver todo o problema. Só que a sua linguagem do amor, por exemplo, é serviço. Sabe o que você vai fazer com o buquezinho? Você vai pegar e vai jogar no lixo. E aquele buquezinho significa nada para você. E aí o segredo é: eu preciso conhecer a linguagem do amor do outro. E se a linguagem do amor dele ou dela é serviço, sabe o que eu vou fazer? Eu vou catar aspirador, né, amor? Vou passar aspirador na casa inteira, vou deixar a pia, ó, bonita, e ainda faço a janta para ela. Acabou, amiga. É só correr para o abraço, tá tudo certo, não importa. Pisou na bola, falou que ia, não foi, chegou atrasado, tá tudo perdoado. Continha zerada e vamos para frente, vamos ser felizes. Então, o segredo para quem precisa usar essa linguagem de compensação do prejuízo é usar a linguagem do amor, porque o amor cobre multidão de pecados. Ah, é Bíblia. Entendeu? O amor cobre multidão de pecados. E aí o pedido de perdão funciona. Então, use a linguagem do amor para compensar o prejuízo. E aí você vai entender que o mecanismo funciona. E isso em vários níveis. A gente está aqui falando para casal, mas isso serve em todos os relacionamentos. E funciona em todos os relacionamentos. Nós precisamos comunicar para receber o perdão, precisamos comunicar amor. E usar a linguagem do amor do outro é o que vai trazer o resultado esperado. Porque quem pede perdão com entendimento, espera ser perdoado. Aquela história que talvez você tenha ouvido em algum momento. Ah, eu pedi perdão, o que o outro vai fazer é problema dele. Ok, você pediu aquele perdão que todo mundo diz que você é obrigado a pedir, tá? Mas você não entendeu nada do que significa ser perdoado. Ser perdoado é ser liberto de um aprisionamento. E é isso que nós temos que ter a expectativa de quando eu vou pedir perdão, a minha expectativa é: vou usar todas as armas que eu tenho, porque eu quero ser perdoado, não quero ficar carregando esse peso sobre as minhas costas. Então, eu preciso me esforçar. Demonstrar querer reparar e compensar o prejuízo através da linguagem do amor é o caminho para o perdão. Porque eu entendo que o amor cobre multidão de pecados. E se a outra pessoa falar na minha linguagem de amor, ela vai compensar o meu prejuízo e perdoar vai ficar muito fácil. E quem pediu perdão vai ser o maior beneficiado, porque vai receber o perdão. A quarta linguagem é o arrependimento genuíno. E essa é a minha linguagem, tá, gente? Já vou contar para vocês de saída. O que é o arrependimento genuíno? Sabe o que mais chateia? Não é o erro em si, mas a repetição dele. Manja aquilo que
O parceirinho já pediu perdão 352 mil vezes, igual Jesus falou que era 70 vezes 7, mas ele vai e faz a mesma coisa de novo. E aí não dá mais. Aí não dá mais. Porque, na verdade, isso é arrependimento? Você vai lá, me perdoa, sabe? Eu parei no bar só para beber uma cerveja, mas aí eu encontrei o fulano, ciclano, beltrano, e a gente acabou perdendo a hora, esquecendo da hora, e você lá em casa com o jantar pronto, as crianças na mesa sentadas esperando o abençoado chegar. Aí ele chega 3 horas depois, já mamadinho. E aí tudo de novo. Toda aquela cena, toda aquela lambança, outra vez. Essa é a característica de um arrependimento genuíno? Não. Então, para mim, essa é a minha linguagem, o marido já sabe. Pisou na bola uma vez, na segunda, pensa bem, na terceira vai ter fight, brincadeira, tá? Mas, para eu compreender que o pedido de perdão é verdadeiro, tem que ter mudança. Senão, para mim, não funciona. Eu disse para vocês que essa é a minha linguagem, tá? Chegar para mim e falar, sinto muito, errei, eu sei que você errou, faz tempo que você está errando, você já errou e errou de novo, tá? Só você que não percebeu, né? Eu já sei que você errou, tá? Agora, se houver mudança, vamos embora, estamos juntos. E 32 anos de casado exige muita disposição, tá? Sei que tem gente que é casada há mais tempo ainda, né? Mas exige muita disposição e muita vontade de mudança. Porque se você percebe que aquele seu comportamento gera desconforto, ruptura, mágoa, tristeza, frustração na outra parte, você só tem uma opção, que é mudança. Senão o seu pedido de perdão não vai funcionar. Já me deram o sinal que está acabando, tá? Ou que já acabou meu tempo. Para quem tem essa linguagem, arrependimento genuíno, não é suficiente dizer sinto muito, que caracteriza a manifestação do arrependimento, errei, que é a aceitação da responsabilidade, como posso compensar você pelo prejuízo, que é a compensação do prejuízo. Não adianta dizer isso se não vier acompanhado de vou me esforçar para não fazer isso de novo. E verdadeiramente se esforçar para não fazer isso de novo. Mudança gera esforço. Às vezes é necessário você fazer um projeto de mudança na sua vida, para que o seu perdão seja aceito e perdoado. E aí você precisa se esforçar para não repetir o erro novamente. E nesse caminho de se esforçar, às vezes a gente fracassa algumas vezes. Mas, quando existe o reconhecimento que você está se esforçando, a outra parte, com certeza, vai conceder o perdão para você. A quinta linguagem é o pedido de perdão. É até estranho, engraçado e óbvio, né? Você falar, puxa, essa linguagem é só falar, me perdoe. Me perdoe. Muitas pessoas fazem um discurso muito bonito, só que no final, elas não pedem perdão. Elas só fazem o discurso. E na verdade, não acontece nada, porque não houve uma escolha consciente de pedir perdão para outra parte. E aí a coisa fica manca, o pedido fica pela metade e não acontece a liberação do perdão. Então, é necessário que você
use a expressão me perdoe, para você comunicar verdadeiramente aquilo que você está esperando da outra parte. Perdão nós pedimos, não exigimos. Perdão é um pedido. E para você pedir, precisa haver humildade. Senão, não funciona. A outra parte tem que entender que você verdadeiramente reconheceu aquilo que aconteceu, está disposto a compensar o prejuízo, aceitou a responsabilidade de buscar uma mudança genuína sobre aquela circunstância e, de fato, está desejando ser perdoado. Então, o perdão, ele é concedido e não cobrado. O pedido de perdão, ele tem que ser acompanhado de muita humildade. E quem concede o perdão tem que estar repleto de misericórdia e amor. Senão, não vai funcionar. Por que será que é tão difícil perdoar? Porque às vezes, por uma consciência religiosa, a gente até diz que perdoou, mas só por conta de uma consciência religiosa. No fundo, nós não perdoamos, porque quem perdoa libera a outra parte. Quem perdoa deixa que a outra parte fique em paz. E aí é muito difícil liberar esse perdão, porque na verdade houve um dano, uma agressão, uma perda, uma humilhação, uma consequência. Liberar perdão demanda tempo e esforço para processar tudo o que aconteceu. Quando nós usamos a linguagem correta, facilita o processo. Mudar o comportamento fortalece a confiança. É necessário descobrir qual é a linguagem do perdão que funciona para você. Entender que a sua linguagem, ela não é melhor nem pior que a do outro. Ela só é diferente. Só isso. E a minha linguagem, que é arrependimento genuíno, então se não houver mudança, não vai acontecer, melhor do que a dele, que é só falar, me perdoe. E a pessoa entende que verdadeiramente é só isso que eu quero, que ela me perdoe. Não é melhor nem pior, só é diferente. Você precisa entender aquilo que faz sentido para você e aquilo que faz sentido para o outro. Nós teríamos aqui um exercíciozinho para fazer, mas o horário já foi, tá? Que é tentar descobrir qual é a minha linguagem pessoal de perdão. Mas isso fica muito fácil. É só você pensar nas 5 linguagens, tá? Que é manifestação de arrependimento, aceitação da responsabilidade, compensação do prejuízo, arrependimento genuíno e pedido de perdão. E pensar o que faz mais sentido para você quando alguém pede perdão. Aquilo que faz sentido para você, essa é a sua linguagem. Pode vir trazer florzinha, pode vir e falar sinto muito, eu errei, mas se não disser me perdoe, não tem perdão. A sua linguagem é pedido de perdão. Mas olha, vem, fala tudo isso, pede perdão, mas não muda. A sua linguagem é arrependimento genuíno. Pode vir fazer o discurso lindo, maravilhoso, mas se não falar, olha, eu errei, que é arrependimento, não vai funcionar. A sua linguagem é manifestação de arrependimento. Então você precisa entender
que aquilo que funciona para você no aspecto de liberar o perdão para o outro, essa é a sua linguagem. E aí quando você fala na sua língua, o perdão é liberado. E quem na verdade pede perdão, só está esperando ser perdoado, mais nada. Se esforce por entender a linguagem do outro, para que você possa comunicar ao outro aquilo que verdadeiramente você necessita, que é ser perdoado e através do perdão o relacionamento ser restaurado. A ruptura, ela é restaurada quando verdadeiramente o mecanismo do pedido e da concessão do perdão acontece. Eu queria encerrar lendo um texto. Já estou acabando, tá, gente? Fica calmo. Vai acabar. Está lá em Romanos, capítulo 12. Romanos 12, do versículo 17 ao versículo 21. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, e eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Quando eu me esforço por compreender o significado do pedido de perdão e da liberação do perdão, eu pratico o que está aqui. E eu não deixo o mal me vencer, mas sim o bem prevalecer. Que vocês possam estar buscando a compreensão da linguagem do outro. Aquilo que é importante para o outro quando você busca o conserto, a restauração, a ruptura ser restaurada através do pedido de perdão. Amém? Que nós possamos não deixar o mal prevalecer, mas vencer o mal com o bem que pode fluir através das nossas vidas. Amém, amados?